A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças a Deus, mais uma oportunidade. Muitas pessoas, irmãos, eles acham que estão servindo a Deus com certos costumes religiosos. Mas será que estão mesmo? Quero falar aqui, irmãos, sobre a religiosidade. A religiosidade exagerada é realmente um veneno que se volta contra o próprio Deus. Embora o ser humano esteja convencido de que está fazendo as coisas certas para ele. Religiosidade. E nesta mensagem, meu irmão, minha irmã, você verá exemplos de religiosidade na Bíblia que estão tão próximos. Você talvez convive com eles, talvez pratique alguns, fazem mal ao corpo de Cristo e muitas vezes nós nem percebemos. Você também aprenderá a diferença entre cristianismo e religiosidade, e assim poderá examinar a si mesmo para praticar o que é correto em sua vida, julgando por si mesmo se tem sido um verdadeiro cristão ou um religioso. A religiosidade exagerada, irmãos, ela despreza as pessoas necessitadas, deixando, que eu vou chamar de crente, deixando os crentes mais sensíveis e arrogantes quanto às necessidades alheias. Existem coisas escritas na Bíblia que estão tão claras que dispensam qualquer tipo de comentário. Nós somos realmente bons na teoria, sabemos fazer o bem, mas na prática, infelizmente, falhamos cruelmente. Essa é a dura realidade. Quero ler aqui, irmãos, em Tiago, capítulo 2, versículo do 1 até o 9. A Bíblia Nova ainda tá no jeito aqui. Tiago 2, versículo do 1 até o 9. Meus irmãos, não tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserem: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeres distinção entre vós mesmos, e não te fizeres juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, que não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiro do reino, para que prometeu aos que amam? Louvado seja Deus. Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, que amará o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Está vendo aqui, irmãos? Transgrediste a lei como transgressores, aquele que faz acepção de pessoas, ou seja, aquele que é religioso. Já vi crentes assim já, irmãos? Você já viu já? Pode falar, eu não vou ouvir, mas tudo bem. Tá tratando pessoas com parcialidade, discriminação, desprezo, como está escrito nesse texto aqui que nós vimos. Eu já vi, não julguei. Você já viu, não julgue. Ore a Deus para que o Espírito dele venha trabalhar na vida desse religioso ou dessa religiosa para convencê-las dos seus pecados e zelos falsos e exagerados.
Por falar em exagerado, irmãos, a religiosidade exagerada faz de um crente fanático e cego. O crente religioso, ele acha que está servindo ao Senhor Jesus, mas, porém, ele despreza os seus mandamentos mais básicos. O crente religioso, ele é arrogante. É arrogante demais para perceber isso, que com certeza já não está mais assistindo aqui. Vejamos em Marcos capítulo 7, versículo 10. Marcos 7, 10. Louvado seja Deus. Está basicamente, irmãos, no texto no livro de Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 10. Marcos 7, versículo 10 em diante. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizer: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Repare, irmão, neste texto, que os religiosos, eles desprezam a ajuda e o cuidado aos seus pais, e faziam jus ao que estavam trabalhando para Deus, achando que eles estavam trabalhando para Deus. Você entende? Eles achavam que eles eram consagrados a Ele, como também os seus bens eram consagrados. E esses versículos aqui, irmão, da Bíblia, que falam sobre religiosidade, aqui foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que mostrou para aqueles líderes religiosos o quanto eles queriam enganar os outros e eram preguiçosos. Não preguiçosos de trabalhar, mas preguiçosos para obedecer à verdade dos mandamentos divinos. Por isso que eles trocavam as suas próprias tradições. Infelizmente, irmão, muitos têm preguiça de obedecer a palavra. Infelizmente, há muitas pessoas hoje na igreja que estão trocando os mandamentos de Deus por tradições e estatutos, seja essas igrejas pequenas ou grandes. Assim também, tanto o líder quanto os liderados, quanto os membros. Devemos, irmãos, tomar cuidado. Tomar muito cuidado com a religiosidade na igreja evangélica. Igreja evangélica que não evangeliza. Tomar cuidado com as tradições super espirituais também, que estão impregnadas por aí, cheias de fanatismo, como se fossem regras bíblicas, quando na verdade não são. Muitos não vão gostar do que eu estou dizendo aqui, mas tudo bem. Certos crentes, irmãos, que desprezam os outros e que não falam as tais das línguas estranhas. Alguns que acham outros descomprometidos com Deus só porque não sobe ao monte para orar. Outros que por uso de calça é obrigatório só para os homens e mulher não pode usar calça. Todos esses são costumes religiosos implantados pelos homens, mas não são doutrinas da Bíblia Sagrada. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Convivemos com isso dia a dia. O que adianta uma mulher não usar calça e andar com um vestido que só a misericórdia de Deus, e você sabe do que eu estou falando aqui. Não sejamos religiosos, irmão. Nem crentes denominacionais que defendem certa igreja como sendo verdadeira, melhor do que as outras. Sejamos filhos de Deus, irmão, que tem um relacionamento vivo com Ele em sua prática, em prática da sua palavra, conforme Lucas capítulo 11. O crente religioso, irmão, ele é descaradamente falso para com Deus e só vive de aparência. Só vive de aparência o religioso. Fala disso, irmãos. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas vindo de Jerusalém. E eles, vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta
Irmãos, Marcos capítulo 7, versículo 1 até o 9. Marcos 7, do 1 até o 9. E ajuntaram-se os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as suas mãos impuras, isto é, por lavar, não se repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar, ou seja, sem lavar? E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e os copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. É isso aí. Até aqui, amém. Para guardar a vossa tradição, invalidavam o mandamento. Tá vendo, irmãos? Os fariseus, tradição dos anciãos, fariseus hipócritas. Responda uma pergunta: você lava a mão antes de comer? Assim como toda louça como questão de higiene? Você faz isso, correto? Mas os líderes religiosos, que acabamos de ver aqui nesse texto, eles lavavam cerimonialmente. Era um costume religioso. Costume religioso que eles implantaram entre si. Não sei se você me entende. Eles cobravam aos outros que os outros praticassem suas tradições. Mas pelo que o Senhor falou, você acha que eles estavam praticando a palavra de Deus mesmo? Ou eles estavam só no cerimonial? A religiosidade, irmãos, religiosidade humana, faz e dá um jeitinho de desprezar os mandamentos de Deus. São o que eu digo de atalhos, e substitui pelas tradições que os homens julgam serem corretos. A religiosidade exagerada, ela foi responsável pela crucificação do Senhor Jesus, acredita? Foi por causa da religiosidade e por causa da inveja. Quando eu era novo convertido, irmãos, eu não acreditava muito nas histórias bíblicas. Achavam que eram homens maus e cruéis, que tinham crucificado ao Senhor Jesus. Até mesmo quando eu vivia em outro lugar lá, outra igreja lá, eu até chorava quando, de fato, homens maus e cruéis. Mas o que eu não sabia, que eram sacerdotes, conhecedores das escrituras sagradas, conhecedores das profecias. Ou seja, eram exageradamente religiosos, que crucificaram ao Senhor Jesus. Marcos 8:31, vamos ver aqui. Louvado seja Deus. Porque ensinava os seus discípulos, eles diziam: o Filho do Homem está entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Louvado seja Deus. Tá vendo, irmãos? Religiosos, mestres da lei, que por causa da religiosidade, por causa do costume da religião, eles não aceitaram ao Senhor, assim como não aceitaram a Estevão. Infelizmente há pessoas no nosso meio
que são fervorosas e acham que estão fazendo bem, como pensavam os sacerdotes, que acreditavam que Jesus Cristo Nosso Senhor estava blasfemando ao dizer que era filho de Deus. Tem gente que está na igreja trabalhando e fazendo bem, querendo trazer coisas boas. Tem gente que está querendo trabalhar de forma coerente na igreja, mas não são os religiosos não deixam. Assim como esses religiosos não descansaram até ver o Senhor Jesus Cristo morto. O crente religioso é realmente um pregador da palavra. O religioso, ele sabe pregar a palavra, é impressionante, mas ele não pratica a palavra. Infelizmente, muitos crentes gostam de falar e criticar o erro dos outros e também ficar espalhando comentários com várias outras pessoas sobre a vida alheia, sobre a vida dos outros. Já mostra que não é praticando a palavra. Você já viu algum crente fazendo isso? Você já viu o crente pregando assim, jogando indiretas do púlpito e ainda usando os versículos bíblicos para atacar as pessoas? Você já viu? É como a missionária diz, lavando roupa suja no púlpito. Púlpito não é máquina de lavar não é tanque não. Isso é a religiosidade na igreja evangélica. Igreja evangélica que não evangeliza, vou falar a segunda vez já. Isso também é imaturidade na vida cristã. Comportam-se da mesma forma os mestres da lei que nós vimos aqui. Comprovadamente escrito na época do Senhor Jesus Cristo. Texto que eu gosto muito, irmãos, que explicita bem isso, Mateus capítulo 23. Veja só, por falar em hipócrita, vamos lá. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Hipocrisia. Infelizmente, irmãos, há muitos de nós que gostamos de cobrar as coisas dos outros e apontar os erros delas, mas não sabemos que praticamos a palavra do Senhor em coisas de nossa vida que deveriam, eu vou falar deveríamos, né, irmão, para mim não excluir disso. Cobramos algo que nós não fazemos. Aí o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 7: por que você repara o cisco do que está no olho do teu irmão e não tira a trave que está no teu? Hipocrisia, irmão, do religioso, crente religioso. Crente religioso, ele quer a glória para ele mesmo, já viu? Você sabe disso. Outro sinal forte que mostra o que é religiosidade na igreja hoje em dia é que tem homens que querem a glória para eles, querem ser aplaudidos. Tem alguns homens e mulheres que não querem ser chamados apenas pelo título de pastor. Eles querem mais. Querem ser apóstolo, bispo, reverendo, ancião, sei lá mais o que. Infelizmente, irmão, há crentes que estão dentro das igrejas disputando cargos com os outros. Há outros também, irmãos, interessante, que se verem os irmãos crescerem em algo dentro da igreja e se destacarem por tal função, eles logo ficam com inveja, eles ficam indignados por ver alguém prosperar na igreja, no ministério. Por quê? Porque eles querem a glória para si e não aceitam que ninguém mais se iguale a ele ou a ela.
Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. E eles fazem os seus filactérios e as suas franjas e as suas vestes longas. E eles gostam de lugares de honra, nos banquetes e nos assentos nas cadeiras mais importantes na sinagoga, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Oh, como você é importante! Glória a ti por isso! Não é assim não, irmão. É glória a Deus, não é glória ao homem, não é glória a mim, não. Misericórdia. O crente religioso pensa que está trabalhando para Deus, mas nem sequer consegue enxergar o mal que está fazendo. Ele nem percebe que já foi dominado pela religiosidade. Não confunda, irmãos. Tem os bons costumes na igreja, tem os bons costumes na vida cristã, mas tem a religiosidade. Estas coisas tenho-vos dito, para que não vos ofendais. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim, mas vem a hora que todos que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. João 16, verso 1. Entendeu? Os cristãos, irmão, da igreja primitiva eram expulsos das sinagogas judaicas. Os irmãos da igreja primitiva, eles eram presos e até assassinados por homens que, ao fazerem isso, eles achavam que estava certo, que estavam prestando um serviço para Deus. O apóstolo Paulo, irmão, quando não era convertido, Saulo de Tarso, ele é um bom exemplo disso. Ele não só era um ótimo religioso, mas ele era o mais religioso de todos os religiosos. Se algum outro acha que pode confiar na carne, diz a palavra, ele mesmo escreveu, ainda mais eu. O apóstolo Paulo que escreveu, eu, circuncidado ao 8º dia na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz, eu era irrepreensível. Sabe o que significa? Religioso. Filipenses 3. Ele mesmo declarou que perseguia os primeiros cristãos da história, porque era tão religioso que ele pensava que estava fazendo um serviço para Deus, pois não reconhecia o Senhor Jesus Cristo como Messias. O cristianismo no início, irmãos, era como uma seita para os rebeldes, para os líderes dos judeus. Mesma coisa hoje, muitos Saulos de Tarso e muitas Saulas de Tarso perseguindo as ovelhinhas de Jesus. Meu irmãos, cuidado com o religioso. Tem hora, irmão, que eu não sei nem o que fazer. Não sei nem o que falar, tem hora, viu? Porque ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Tem muito religioso, irmão, que querem imitar os antigos profetas, os profetas do Antigo Testamento. Tem uma passagem que diz, irmão, que eu não estou lembrando, que os discípulos perguntaram para o Senhor, quer que oremos para fazer descer fogo do céu? Não. O Senhor Jesus Cristo falou, não, nada disso. Já pensou, irmãos? Religiosos. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. A verdadeira religião, sabe qual que é? É o que menos se faz hoje em dia. É decepcionante, irmãos, quando... Assim, né? O Senhor Jesus Cristo disse que a gente ia decepcionar muito com os homens. Mas a certeza que eu tenho é que o Senhor Jesus não nos decepciona nunca e jamais decepcionará. Só que nós vemos muitos religiosos no dia de hoje, irmãos, que eles aparentam gostar da palavra. Eles aparentam uma santidade. Frequentam igrejas. Andam como crentes,
como cristãos. Até falam como cristão. Tem o procedimento de um cristão. São honestos. Alguns poucos são educados, mas na hora de praticar o amor ao próximo, é o tal do egoísmo. Meu umbigo tá bom, tá ótimo. O outro é problema dele. É como se alguém dissesse assim: chega alguém pra mim, pede uma ajuda pra mim. Pastor Fábio, me ajuda. Aí eu vou dar um exemplo, a mesma coisa de eu falar: sabe o que você significa pra mim? É um exemplo, tá, irmão? Sabe o que você significa pra mim? A pessoa responde: não, não sei. Eu respondo: você pra mim é problema seu. Se eu fizer isso aí, irmãos, religioso. Por último, os crentes fanáticos, que se apegam, como eu estava dizendo e vou concluir, que se apegam ao ministério dos profetas do Antigo Testamento, cometendo muitos erros. Você pode ficar surpreso com isso, irmãos, que eu disse. E talvez eu até vá ganhar algumas críticas, mas é a pura verdade. E eu vou te mostrar na Bíblia o quanto é perigoso ficar imitando alguns comportamentos dos profetas do Antigo Testamento. Eu tenho certeza, irmão e irmã, que você já deve ter visto muitos crentes se apegando ao ministério dos profetas do Antigo Testamento, trazendo a maneira de viver, trazendo a maneira de vestir, trazendo os costumes da época para a época de hoje. Precisamos, irmão, tomar muito cuidado com isso. Hoje é hoje, ontem foi ontem. Religiosidade fanática. Hoje em dia nós vemos, tudo bem, irmãos, que tudo é uma questão de fé. Tenho aqui, né, irmãos, uma declaração de fé aqui, que eu ganhei do meu irmão, do meu amigo. Alguns dizem que é regra de fé. Mas para fé não tem regras. Mas para fé há princípios. Alguém vai dizer: cada um fica na sua fé, tudo bem. A gente respeita, né? Eu digo e defendo a observância do sábado. Até porque, irmãos, não tem nenhum versículo na Bíblia inteira que diz para guardar o sábado. Não, Senhor. Observa o sábado, o dia de sábado, para o santificar. Êxodo capítulo 20. Mas é questão de fé. Alguém tem que trabalhar no sábado, alguém não gosta de observar o sábado. Também como não tem para guardar o domingo. E aí a gente fica nesse impasse. Mas é questão de fé, questão de fé. E para fé não há regra? Não há regra. Mas para fé há princípios, irmãos. O que está escrito na Bíblia? Religiosidade humana é quando eu invento alguma coisa e tem aquilo por correto. Você já ouviu falar no crente Gabriela? Não estou misturando aqui o santo com o profano, não, irmãos. Eu só estou querendo dar um exemplo aqui. Crente Gabriela: eu nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim. Pessoas que aprenderam. Já deve ser a segunda vez que eu estou dizendo. Já devo ter falado em outro vídeo. As pessoas que aprenderam errado, irmãos. Ou pior do que isso, pessoas que até aprenderam da maneira correta. Pessoas que aprenderam da maneira correta, mas desaprendeu no caminhar, no decorrer da vida. Aprendeu certo, ouviu errado, gostou, gravou e está fazendo errado agora. Dois extremos que parece que é o mesmo. Pessoas que aprenderam uma coisa errada e traz até hoje, cria um paradigma. O cabeça dura, que não aceita, mente fechada, não aceita, continua no erro. Ainda se orgulha em dizer que foi Deus que ensinou.
palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã, que a salvação é uma responsabilidade pessoal. A responsabilidade é pessoal. Aqui em Mateus 23, irmãos, ainda, louvado seja Deus, diz, louvado seja Deus, estou tentando achar aqui, irmãos. Aleluia. Versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixai entrar os que estão entrando. Muito cuidado, irmãos, eu já encerro. Muito cuidado, eu quero entrar no céu. Só que eu não quero ir sozinho, irmão. Eu quero levar você junto. Quer dizer, eu não posso levar você, eu tô te mostrando o caminho para ir pro céu. Aprender de forma correta. Não é para mostrar que a Bíblia é nova não, tá, irmão? É para mostrar que tá escrito Bíblia aqui, tá? Aprender da forma correta, praticar, agradar a Deus e ir pro céu. Agora, por outro lado, se eu tô aqui hipocritamente hipócrita, falando de coisas que eu não faço, mandando você carregar 50 quilos nas costas quando eu não quero mover nem 50 gramas, tô sendo mais um hipócrita em meio a milhões e milhões e centenas de milhares de hipócritas espalhados pela face da terra. Porque se eu não quiser entrar, eu não tenho o direito de fazer com que outras pessoas não entrem. Eu não tenho o direito, viu? Você não tem o direito, ninguém tem o direito de atrapalhar e nem de ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Cuidado! Tome muito cuidado, viu? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem orelha, pendura, sei lá o que quiser. Mas, tá aí, né, irmãos? Eu tô fazendo aqui o que eu faço com prazer e amor. Eu procuro ser o mais biblicamente correto possível. Talvez a minha linguagem seja diferente. Talvez a forma que eu fale incomode alguém. Este é o propósito. Incomodar alguém com esse tipo de fala. Porque o pregador melzinho na chupeta não está resolvendo. O pregador famoso não está resolvendo. Apesar que quem resolve é o Espírito Santo de Deus. Palavras doces e suaves e massagem no ego não está resolvendo, não vai resolver. A palavra de Deus diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Alguém falha o entendimento, vai dizer que o diabo é acusador, mentira. O Espírito Santo de Deus que mostra, convence o homem do erro que ele está cometendo. Mas como é que eu vou me convencer do erro que eu estou cometendo? Sabendo a verdade, tendo informação. Quando eu me vejo lendo a Bíblia, eu falo, poxa vida, eu estou errado e nem sabia em certos assuntos. É para isso que serve a religião verdadeira. E não a religiosidade de paradigmas e tradições equivocadas. Venha para o caminho, irmão. Caminho verdadeiro. Eu encerro, irmão, com um ditado que eu creio que eu mesmo criei. Seja honesto com Deus. Eu sei que não tem como ser desonesto com Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas nós podemos decidir ser honestos com Deus, tá bom? Eu procuro ser honesto com Deus, você procura ser honesto com Deus. Quem sabe um dia nos encontraremos na morada celestial. Que este estudo, essa mensagem tenha um bom proveito na tua vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. O poder que é no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.